Oi, oi, gente! Zezé Alves falando. E hoje a proposta aqui ela é bem diferente. Nós vamos fazer o nosso primeiro crossover podcast, onde a gente tem a presença das professoras Shirley Pax e Juliana Gutierrez. Oi, oi, meninas, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Olá, é um prazer enorme estar aqui. Então a gente vai aqui começar com as apresentações. Primeiro vou apresentar, ela vai se apresentar para vocês. Professora Shirley, por favor, fale um pouquinho sobre você, sua carreira. Olá, Zezé, muito obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui nesse canal, nós três aí juntas. Bom, minha carreira começou no mercado, né? Me formei em comunicação, depois fiz pós-graduação em psicologia do consumidor, fui para a área do magistério, na educação profissional, mas a minha paixão é o marketing, né? Então, análise de mercado, desenvolver produtos, pensar em estratégias para atingir o consumidor sempre foi a minha paixão. Estou aí há mais de 20 anos neste mercado. Que bom, lembrando que a Shirley é mestre em educação profissional também. Isso. Né? Isso. E temos também a professora Juliana Gutierrez, ela é diretora da Educatur. E, por favor, Juju, se apresente. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Olá, meninas. Eu comecei realmente na área de turismo já tem uns 15 anos, mais ou menos. Sou turismóloga, técnica e licenciada na área. Pós-graduada em gestão de meios de hospedagem, que é onde eu tenho uma vasta experiência aí na hotelaria, e na parte de eventos corporativos. E há 11 anos eu leciono nos cursos técnicos do Centro Paula Souza e tive uma passagem pela universidade também como coordenadora e professora da graduação de turismo. Então, meninas, muito bom. A proposta aqui desse crossover é a gente bater um papo sobre o turismo e também associando, né, o marketing dentro dessa área, que é bem interessante. E aí, assim, é um papo bem solto, bem leve, tá bom? Tudo bem. Né, a gente quer mesmo trazer aqui um pouco do nosso conhecimento de uma forma geral, né, para o pessoal aqui que nos ouve, né, nesse podcast. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação como vocês enxergam o turismo hoje enquanto um setor que movimenta a economia? Quer falar, Juju? Posso começar? Pode começar, Chico. Vamos lá. Eu vejo o turismo como um polo, né, de desenvolvimento econômico em todos os seus segmentos, né, em todas as suas fases. Vocês estavam falando, por exemplo, a Juliana, né, na especialização aí da hospitalidade. Então, o quanto é importante hoje a hospitalidade para manter e fidelizar clientes, principalmente quando você fala de uma atividade econômica que presta um serviço, né? Turismo, ela é uma atividade econômica intangível. Então, preciso criar tangibilidade estratégica para manter o meu cliente neste destino, né? Feliz, numa experiência positiva. Então, ele é muito mais do que vender um produto de prateleira, né? O turismo envolve emoções, sentimentos, expectativas. Exatamente, Shirley. Então o turismo enquanto economia, ele tem um potencial muito grande se a gente pensar também no Brasil, né? E aí eu queria saber de vocês, meninas, se vocês enxergam mesmo o turismo movimentando, principalmente a nossa economia que está bem estagnada. Eu acredito que assim, o turismo ele é bem explorado em alguns países. Inclusive é a principal fonte de geração de empregos, rendas e impostos, né? A economia de alguns países gira em torno do turismo, mas infelizmente no Brasil isso ainda não acontece. A gente vê pequenas cidades vivendo da atividade econômica e social, né, do turismo, mas o Brasil está longe ainda de se desenvolver da forma com que a gente gostaria, nós profissionais da área, né?
Lembrando que é uma atividade econômica e social, né? Porque o turismo, ele trabalha todo o aspecto de desenvolvimento de uma localidade, realmente, né? Então, a gente tem cases... Oi? Não, sim, inclusive valorização também da cultura, né, local e geração de emprego também, se a gente pensar, né? Isso socialmente falando é extremamente importante. Além de ser uma atividade também que traz essa questão da responsabilidade, da ética, a gente fala tanto de sustentabilidade, né? Então a importância do turismo também para essa preservação, né? Dessa mudança hoje responsiva, né? Do indivíduo. Sei lá, no Brasil nós temos aí uma vasta área verde, né? Mar, então tem essa natureza, então a importância também de profissionais capacitados. O que eu percebo no Brasil é um amadorismo, muitas vezes, em algumas áreas, né? Quando você viaja para fora, você vê extremamente itens, até se comparados com o Brasil em relação a produto turístico, né? Muito menores, mas com um ganho, né, de receita muito maior, pelo profissionalismo como aquela área é tratada, né? Sim. E que a gente acaba perdendo isso. Exato, profissionalismo e planejamento, né? A gente consegue ver um planejamento turístico naquela localidade, né? Eles simplesmente não enxergam a atividade como se fosse predatório, né? Vem turista para cá que a gente vai te usar. Na verdade, eles entendem o turismo, o turista, né? Eles enxergam eles como uma possibilidade de crescimento daquele destino, de se propagar a cultura local, né? Sim, exato. É isso que o brasileiro ainda não enxerga, né? A gente não se despertou. A gente ainda está num turismo muito, a gente está num turismo ainda muito predatório, sim, né? E inclusive, se a gente comparar o Brasil do ranking, né, da OMT, que é a Organização do Turismo, a gente enxerga o nosso país ainda perdendo em volume de turistas, daqueles que nós recebemos, principalmente os estrangeiros. A gente ainda perde para países que, se a gente for comparar em termos de belezas naturais, enfim, é absurdo, né? O que eu percebo é que muitas vezes você só pensa em ganhar o turista, né, aquela única vez. Então essa atividade se torna muito exploratória, né, sem pensar na fidelização desse turista como cliente, né, dele voltar para essa região, dele trazer outras pessoas e dele falar bem daquela experiência, né. Então a gente tem que pensar muito na atividade turística como uma atividade sustentável economicamente falando, né? Sim. De eu manter aquela atividade por muito tempo. Então esse turista, ele não pode ser explorado, né? Ele tem que ser fidelizado a esse produto. E a gente tem uma dificuldade em algumas barreiras, não que outros países não tenham, mas eles conseguem trabalhar. Mas, por exemplo, eu fico imaginando sempre, eu faço sempre esse exercício, um turista chegando aqui em São Paulo já começa as dificuldades quando ele chega no aeroporto. Sim. Né? Porque o nosso aeroporto, o aeroporto de Guarulhos, ele fica distante do centro e para ele chegar até o centro já é complicado. Sim. E aí a gente passa também pela questão da sinalização, que é péssima, não temos sinalização em inglês, espanhol, que possa ali ajudar o turista também a identificar atrativos turísticos. Então são coisas assim que parecem a princípio bobas, mas não, eles têm uma relevância muito grande. Sim, o próprio atendimento, né, nesses espaços como aeroportos, por exemplo, né, que falta essa comunicação e também esse cuidado no atender esse turista que vem de fora, que às vezes não fala a nossa língua, né, não sabe nem por onde começar, né, a partir ali do aeroporto. Então esses serviços que estão também dentro desse espaço, eu sinto eles bem falhos, né, em relação à receptividade desse turista. E deixa eu fazer uma pergunta para Juju. Juju, você acha o que precisa ser feito para melhorar essa situação?
Bom, primeiramente, acredito que a valorização do profissional que atua na área, né? Hoje a gente não tem uma profissão regulamentada, não exige-se, né, por exemplo, agências de viagens, aeroportos, nos hotéis, um número mínimo de profissionais formados nessas áreas. Então, a gente acaba pecando no atendimento, igual a Shirley falou, né? Esse atendimento ele deixa a desejar e isso acaba comprometendo todo o andamento do turista. Então, eu acredito que esse é o principal foco no caso. Uhum. No segundo passo, a gente começar a trabalhar a nível municipal. Então, que as prefeituras realmente contratassem, né, secretários ou secretárias de turismo que tivessem entendimento dessa área, né? Porque aí a gente começaria algo mais municipal, depois regional, começar realmente um planejamento turístico. E aí, com isso, a gente tomaria força, né, para desenvolver o turismo no Brasil como um todo. Porque a partir do momento que a gente tem uma classe do turismo, os profissionais que são regulamentados, que são valorizados, e nós temos profissionais atuantes nos municípios realmente com competência e conhecimento de planejamento turístico, aí a gente vai para uma outra instância, que é fazer com que dentro do Ministério do Turismo, na Embratur, nos órgãos, os principais órgãos que são responsáveis por isso, acompanhem esse fomento todo. Porque não adianta nada, o Ministério do Turismo fez um planejamento para daqui 2 anos acontecer isso e aquilo. Tá, mas e nós, né? O operacional em si, as pessoas que estão realmente no atendimento ao turista, na lida, né? Todos os dias. Sim. O que é levado em consideração? É nisso que eu penso. O que a gente chama de front office, né? Atividade de alto contato com o turista, né? E isso está nos serviços de infraestrutura, de meios de hospedagem, de transporte, o próprio entretenimento, né? Sim, são então, todos os setores, né, ligados ao turismo, né? Sim, alimentação. Isso, aí a gente está falando de transporte, né, terrestre, aéreo, marítimo, a gente está falando da hospedagem, do setor de eventos, do agenciamento, de lazer. Exatamente. Não esqueci nenhum, não, né? São vários, né? São vários, né? São vários setores que movimentam essa atividade, né? Sim. E que geram empregos. E que geram empregos, exatamente. A gente tem que pensar principalmente no momento como a gente está vivendo, a geração de empregos é extremamente importante. E eu acredito que até, não querendo puxar a sardinha para o lado não, mas eu acho que se o nosso turismo tivesse mais fortalecido, mais bem trabalhado, a gente não estaria passando por uma crise tão grande, porque a gente poderia estar investindo, né, trazendo turistas. A gente não pode esquecer que o turista ele deixa a gorjeta dele, a tip, né, ou em euro ou em dólar. Exatamente, né? Eu excelente acho que observação, Zezé. Então, né, gente, vamos acordar, não é mesmo? Não, mas isso é fato, né? A partir do momento que a gente realmente trabalha o turismo, se a gente tivesse trabalhado desde o início aí da atividade, a gente não estaria passando por essa crise, isso eu tenho certeza. Sim, né? A gente vê países também que sofreram economicamente e que o turismo foi o único que ergueu, né? Sim. O país, a cidade e tudo mais. E o que eu percebo, então, é realmente, né, essa falta de planejamento estratégico, e parece que a comunicação não é unissora, né? Por exemplo, a parte pública distanciada da parte privada, né? Então a gente completamente vê obras que não convertem ali, né? Para o atendimento do cliente e para a satisfação desse cliente, né? Parece que a competitividade entre eles atrapalha a entrega dessa experiência, né? Sim, exato. Não é tão complicado, né? Assim, não. Né? É questão de dialogar e de perceber o potencial que a gente tem que não estamos aproveitando.
E é uma parceria, né? Eu falo sempre nas minhas aulas de fundamentos, né? Eu falo nas aulas de fundamentos do turismo que é assim, é um ganha-ganha. Então, se a população tem a consciência de que o turismo acontecendo ali é importante para eles, a unificação do poder público fazendo a sua parte perante os projetos, os levantamentos de atrativos, enfim, mais o poder privado, que são os empresários, se a gente tem esses três poderes, isso é um ganha-ganha. Funciona, né? Com certeza funciona. Sim. E, Shirley, eu queria agora direcionar para você em questão como que o marketing ele pode ser trabalhado no turismo e no que ele pode ajudar no turismo. Sim. Então, é o que a gente vem dizendo, né? O marketing ele não está só para comunicação, né? Não é só uma estratégia de comunicação, ele é muito mais de análise para depois se estabelecer, né, toda essa campanha de destino turístico. E se você tem falhas, por exemplo, na infraestrutura, na legislação, na questão profissional mesmo de quem atende esse turista, ele já se mostra ali aspectos, né, negativos para a atividade. Então, em termos de marketing, é muito importante que se estabeleça primeiro uma análise micro e macroambiental mesmo, das relações das atividades, né, que convergem ali para o turismo, para que a gente possa, então, criar uma campanha de fato. Porque, assim, é muito fácil você comunicar, dizer, venha para a beleza do Brasil, não sei aonde, né, determinado destino. E aí o turista vem e não recebe essa experiência que foi comunicada. Né? Então, parte até de uma propaganda enganosa, né, perigoso. Então, o que eu vejo... Desculpa. Não, fala aí. Pode falar. Pode falar, canal aberto. Eu até desenvolvi um projeto, um planejamento turístico de uma cidade muito pequena, mas que tinha, assim, um excelente potencial. E aí o pessoal perguntava, mas por que a gente não vê nos grandes canais de comunicação divulgando esse destino? E aí eu falei para eles, olha, a infraestrutura hoteleira da cidade, de alimentos e bebidas, não comporta. Então a gente precisa trabalhar o planejamento primeiro para depois fazer a divulgação. Porque não adianta nada, igual a Shirley falou, né? Eu faço uma divulgação incrível daquele destino, só que ele chega lá e ele encontra dificuldade de se comunicar, dificuldade de se fazer uma reserva em algum mês de hospedagem bacana, até para se alimentar. Então eu quero sair 10 horas da noite para comer um lanche e não tem nada aberto, né? Acaba sendo pior até, né? Acaba sendo pior do que se não tivesse feito essa campanha, né? Sim, exato. Então acho que o marketing ele tá muito mais para essa consciência mesmo. Eu preciso organizar, planejar a casa, né, onde eu vou receber esse turista, para que depois eu possa, sim, trabalhar em planejamentos de comunicação, de mídia, né? Porque essa parte da comunicação em si, ela não é a mais difícil. Sim. A mais difícil é essa estrutura do planejamento, né, em termos de quem vai atender, né, quais são esses espaços aí qualificados para atender o turista, o que o turista quer receber, porque a gente tem que pensar no turista como um cliente. Então, o que ele quer ver no local, o que ele espera desse local, né? Sim. E tudo isso faz parte de um profissional estratégico, de uma visão sistêmica, né, que engloba o que a gente já disse, né, uma parceria entre comunidade, profissionais do turismo, prefeitura, secretarias, estado, país, né, então é o nacional, o regional, tudo isso falando a mesma linguagem, né? Todo mundo envolvido, né? Todo mundo pra que a coisa dê certo. Para que você entregue um produto, né, que seja ali o desejo daquele consumidor, né, que atenda às suas necessidades. E a gente vê exemplos, né, tão bem sucedidos mundo afora. Sim. Né, que a gente poderia estar seguindo também, né? Exato. E não é tão difícil. A gente tem cases de sucesso, na verdade, até dentro do nosso país, né? Sim. E se uma única cidade conseguiu fazer um trabalho, até às vezes em nível regional, com circuitos e tudo mais, por que não, né, escutar essas pessoas que estão aí trabalhando com isso para levar adiante as estratégias, né?
Sim. Que seria um movimento de multiplicar o que dá certo, que a gente chama em marketing de benchmarking. Olha lá. Né? Copiar o que dá certo numa outra Sim, região. Claro. E observar, né? Por exemplo, hoje se fala bastante em marketing de destinos. Sim. Né, essa pegada toda. Até trabalho também com cidades irmãs, né? Que são aquelas cidades que têm uma identidade ou pontos em comum, não necessariamente parecidos, né? E, ou seja, são várias vertentes que a gente pode explorar, né? Justamente para conseguir ali atingir um objetivo. E, nossa, isso dá vários podcasts, hein, meninas? Dá. Nossa, já pensei. Vocês estão falando, eu tô só rascunhando aqui, mas já dá sim. Já vai anotando os temas aí. Por exemplo, assim, um de atendimento, um de marketing de destinos, outro de benchmark, nossa, e vai embora, né? De branding, né? Porque a gente fala de marcas, quando a gente fala de destino, a gente fala de uma cidade que tem uma marca, como, por exemplo, Rio de Janeiro, né? O que representa para o mundo o Rio de Janeiro, né? Exato. Então você tem já, assim, a marca já existe, o que precisa é estabelecer essa estrutura, né? Esse plano, né? Sim, só lembrando para o pessoal que esses encontros nossos aqui, eles serão mais frequentes, né? Que eu tô falando aqui de vários podcasts. Esse é só o primeiro, mas a gente vai ter muito mais, viu? Então, assim, pessoal, aguardem que o trio aqui trabalha. O trio faz. O trio faz mesmo, né? A gente adora colaborar. Isso, né? Exatamente. E assim, só lembrando rapidinho, a professora Shirley Pax tem um canal também de podcast que vocês podem também acessar. Sim. Tem no Spotify. No Spotify. Venda o seu produto, minha amiga. Estou aí, né? Compartilhando, como diz a Juliana, a professora Juliana, também compartilha muito, né? Hoje o mercado é uma colaboração, então um professor por si só, ele tem que comunicar, né? A nossa missão é disseminar conhecimento, então por que não estar nesses canais digitais, né? Não tem como fugir deles hoje. Então a gente vai tentando passar ali aos poucos, né? Todo o conteúdo que a gente trabalha em sala de aula, desses ambientes digitais, sejam eles através do YouTube, pelo Spotify, né, que eu escolhi como uma ferramenta, que a Zezé Alves também tem, né? Pelo Instagram, a gente continua no Facebook. LinkedIn, gente, a Shirley é muito forte no LinkedIn. Sim. A gente vai pondo lá, né? Tudo eu publico lá no LinkedIn. Gosto bastante do LinkedIn. E a professora Juliana Gutierrez, ela tem uma empresa, Educatur, que também está nas redes sociais. Apresenta pra gente, Juju, a Educatur. Bom, então a Educatur surgiu, na verdade, com o intuito de ampliar, né, a forma com que eu compartilho meu conhecimento. Então, saindo um pouquinho das salas de aula, eu estou levando isso para treinamentos, para consultoria, para cursos presenciais e logo cursos online, tá, gente? Fiquem ligadinhos aí. Então, segue lá, Educatur com K, tá, gente? Isso, eu vou deixar os links. Instagram, tá? Facebook, isso. Facebook, Instagram, eu tô como Juliana Gutierrez no LinkedIn também. Curtem aí, acompanhem, que é só sucesso. Isso. Só assim, lembrando, pessoal, a Juliana, ela tá em outra cidade, tá? Ela tá longe, então às vezes dá uns cortes assim na fala dela, mas a gente complementa aqui. E assim, nós três aqui acabamos também criando uma plataforma na qual vocês vão poder acompanhar os conteúdos de crossover, né? Esses que nós vamos produzir em conjunto, que chama Q-Point, que é Q-Point. Então a gente vai apresentar nessa plataforma para vocês. Vamos deixar, né, meninas, disponível o conteúdo em conjunto que a gente vai fazer, vai produzir. Isso. Que o Point ele vai estar no Spotify.
E no YouTube. É isso, né, meninas? É isso aí. Isso. Falou certinho, Zezé Alves. Tá arrasando. Então, vou deixar Ó, linkado. Sim. Lembrando que eu tô falando fora, mas assim, eu não tô falando de Londres, de Roma, Paris, né? Eu estou falando do interior de São Paulo. É porque, né? Bem que podia, né? Bem que ia ser bem legal. Quem sabe? Um dia. A gente já teria onde passar o Natal, Ano Novo. Vai lá. Nossa, adoro. Sou Não muito é? mega hospitaleira, gente. Olha, hospitalidade. Hein, Opa! Nada de Airbnb. Nada de Airbnb. Nem de hotel. É na casa da Juju. Isso. Hospedagem na casa de Juju Gutierrez. Fechou, lacrou. Muito bom. Muito bom. Bom, meninas, eu acho que é isso. A gente vai encerrar esse podcast por aqui. E assim, foi muito bom. Adorei. O que vocês acharam? Gostei bastante da Também, adorei estar experiência. aqui. Sim, vamos fazer mais. Fazer vários. Isso, com certeza. Agradecer vocês demais. Pedir pro pessoal Eu que acompanhar. agradeço. Imagina. Nos acompanhar no Kill Point, porque todas as nossas conversas em conjunto, só lembrando, vai estar lá disponível para quem quiser ouvir. E vamos nos encontrar também, né, em outras transmissões. Sim. Né? E aí tá chegando também. Isso. Né, teremos um próximo encontro, se eu não me engano, no mês que vem, é isso, né, meninas? Exatamente. Pelo menos um encontro por mês, né? Isso, a gente vai fazer aqui para vocês e desenvolvendo conteúdos assim, discutindo sobre marketing, turismo, mercado de trabalho. E acho bacana também o pessoal também citar, né? Se eles quiserem solicitar aí conteúdo das nossas áreas, por que não? Isso, gente. Coloca nos comentários sugestões, dúvidas. Exatamente. Perfeito. Não, é isso mesmo. Tudo bem, então? Vamos fechar? Bem. Vamos fechar. Vamos, meninas, muitíssimo obrigada. Foi Obrigada bacana a beça. E realmente eu espero vocês no próximo podcast, tá bom? Exatamente. É sempre um prazer. Beijão, meninas. Beijo, Adorei. beijo a todos. Tchau. Tchau. Beijo, tchau, tchau.